Fernando Conceição, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, escritor, pensador, alguém que participa sempre do debate, tem sempre opinião. Eu e Regis Antônio Coimbra hoje estamos aqui para bater um papo com você. O tema que a gente escolheu, mas a gente pode falar sobre qualquer coisa, é racismo, identitarismo e poder. Conta um pouco de como é que você vê a questão do racismo e do identitarismo, se é a mesma coisa, como é que você vê isso? Na verdade, eu preferia falar sobre física quântica, mas há uma espécie de carimbo quando busca-se um negro para falar num programa como o seu, numa live como a sua, atribuindo ao negro esse lugar, né? E que ou é negro, ele sabe falar sobre racismo, identitarismo, essa coisa que está em moda. Na verdade, não está em moda, isso é antigo, já se discute isso há muito tempo. O Rutigan é um autor que diz que teria a etnicidade antecedido a existência da nacionalidade. Antes de existir o sentimento de nação, existe o sentimento de pertença ou de pertencimento étnico. E a partir desse pertencimento étnico que surgem as nações. Mas eu estou aqui aberto ao debate, vamos lá. Bom, Regis, fique à vontade aí para... Você que também é professor, né? Professor de filosofia. Não, só comentar que, de fato, quando a gente chamou a Bruna, foi pelo Dia Internacional da Mulher, e eu disse, por uma questão sexista, escolhemos a Bruna porque ela é mulher. Então, bem na linha do que ele comentou. Mas a questão da etnicidade ou da raça, né, ela tem sido um assunto muito renovado, né, inclusive sob perspectivas diferentes das que se tinha tradicionalmente discutido aqui no Brasil, né? A Bruna Frascola, ela é uma intelectual que tem muitas vezes tentado fazer essa genealogia do discurso racial ou racialista, ou sobre raça, ou sobre inclusão, ou sobre multiculturalismo no Brasil. Ela chama a atenção de que a própria noção da discussão tem mudado muito ao longo do tempo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né, eu já fui negro e agora eu sou supremacista branco, conforme as sensibilidades, né? No teu caso, eu acho que tu não foi acusado de ser supremacista branco, mas sempre há esse risco. Dentro da polarização, eu sempre brinco, todo movimento ele tende à radicalização, porque se tu chama uma assembleia, vai ficar até o fim o pessoal mais firme, mais radical, com mais tempo livre. E aí as posições, digamos assim, de militância costumam ser muito mais radicais do que a das pessoas que supostamente estão sendo representadas. Então é nesse sentido que eu, particularmente, fiquei muito interessado em conversar contigo sobre essa questão, digamos assim, a quase que intolerância dos movimentos em relação, inclusive, às pessoas que dizem tentar representar. A discussão propriamente dita, ela está, de modo geral, bastante difícil, quase interditada. Na verdade, essa reação, esse tipo de comportamento de setores do movimento social, porque não são setores, porque o movimento negro, por exemplo, é como um movimento feminista, extremamente heterogêneo. Elas não se entendem entre elas. Inclusive, o movimento de gênero é um pau da zorra. E dentro do movimento negro é a mesma coisa. Mas também lá na Fiesp, entre os grandes empresários, os grandes capitalistas, claro que existem clubes exclusivos, né, onde se reúnem os grandes capitalistas mundiais. Existe aquele clube lá britânico que reúne as maiores fortunas, os Rothschilds e outros. Criou-se o Fórum Econômico Mundial. Você vê que há vários pontos de vista
de como deve ser tocada a sociedade. Isso ocorre também nos movimentos sociais e no movimento negro. Eu nunca fiz parte institucionalmente do movimento negro. É como se diz, eu sou um negro em movimento, mas eu nunca quis me filiar a nenhum movimento institucionalmente. E toda vez eu estava até dando aula dizendo, desde que eu me entendo como alguém que quer participar de alguma atividade de movimento social, em geral eu me dei mal, eu fui expulso. Não houve uma instituição da qual eu fiz parte, inclusive colaborando, em que quando chegou um determinado momento, as pessoas viram que eu era um pouco digressivo devido às minhas posições, que não são posições de cordeiro, né? Isto é, eu tenho uma opinião a dar, e não se elogia muito pessoas que têm uma opinião a dar, fruto da experiência ou fruto das leituras, né? Falava até ontem de Gilberto Freire, que eu, na minha adolescência, né, condenava como alguém que criou o mito da democracia racial, que justificava os estupros que as negras escravizadas sofreram e tal. E eu batia em Gilberto Freire. Até que depois eu fui ler com cuidado o livro, a trilogia, Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso. E não encontrei ali, principalmente em Casa Grande, nada que merecesse o movimento negro, por vezes sem ler, sem ler o livro, sem ler Gilberto Freire, mas ficar repetindo chavões, geralmente difundidos muito em espaços das ciências sociais no Brasil, espaços acadêmicos, né? Sociólogos, Florestan Fernandes, o pessoal lá da Escola de Sociologia da USP, pelo fato de Gilberto Freire ter sido quase um autodidata, né, e não ser marxista, né, ele tinha que ser execrado. Então, há toda uma campanha no meio acadêmico, a partir de São Paulo, para desqualificar o trabalho de Gilberto Freire, que inclusive é uma perda de tempo, não tem como desqualificar. Talvez o livro de sociologia mais traduzido sobre o Brasil, né? Formação da sociedade patriarcal brasileira, mais traduzido e mais lido no exterior, seja Gilberto Freire. Então, mas ele não era marxista. Ele leu Marx, inclusive, né? na era que ele era estudante, ele leu Marx, entendia de Marx, né? Mas viu que aquilo era uma furada. Então, mas o fato dele não se alinhar a essa corrente de pensamento da sociologia brasileira, das ciências sociais, da certa filosofia no Brasil, né, torna-o execrável, e nós, do movimento social, ficamos repetindo chavões sem lê-lo, lemos panfletos, lemos de terceira mão, e eu era assim, quer dizer, houve um tempo que eu fui assim, até que reli novamente, né, e compreendi o que ele quer dizer ali. Muito pelo contrário, em um momento ele fala de democracia racial brasileira. Ele faz a comparação das relações raciais no Brasil e, por exemplo, os Estados Unidos, e vê que aqui não há o cultivo à intolerância que existe nos Estados Unidos, pelo modo que os dois países foram colonizados, né? Não é que não haja racismo no Brasil, não é que o negro sob o regime escravo era tratado como um príncipe, e ele diz isso, né? O que não há aqui é a intolerância, né, racial, quase que letal, existente nos Estados Unidos até agora. O ódio racial. O ódio racial existe nos Estados Unidos da América. Eu fiz o meu doutorado sobre esse tema, comparando o Brasil e os Estados Unidos. Já fui várias vezes lá nos Estados Unidos, tenho amigos brancos, amigos negros, aliás, negros em menor quantidade, lá nos Estados Unidos, porque lá também os negros não me consideram negro, eu sou cucaracha, eu sou latino. Se eu sou latino, eu sou de uma raça inferior, apesar da minha epiderme. Isso eu digo o negro, inclusive o negro mais fudido, que está andando lá pelas ruas, me olha assim com certo desdém.
se eu abrir a boca. Né? Ele logo vai me identificar. Esse cara não é daqui. Nunca vi um negro tão nacionalista quanto é o negro norte-americano. Ele é mais nacionalista do que os próprios brancos de lá. Eles defendem tanto a ideia do nacionalismo anglo, ou black anglo, né, do que os próprios brancos, do que os judeus, com os quais eu convivo até hoje lá. Então, esse radicalismo que você fala, essa reação, esse reatismo do movimento social, você falou do movimento negro no Brasil, se dá, primeiro, por conta de uma tentativa de imitação do discurso de combate ao racismo nos Estados Unidos. Né? Há uma tentativa de mimetizar o discurso da luta antirracial no Brasil, comparando ou igualando com o que existe nos Estados Unidos. As pessoas não conhecem os Estados Unidos, a maioria desses líderes do movimento negro. Eles também são orientados por essa corrente pseudo-marxista, né? Dita esquerdista. Eles são orientados por essa sociologia de Araque, por essa filosofia de Marilena Chauí, por uma antropologia daquela mulher, Lilia Schwartz, muito bem de vida. Então, esses negros são orientados por esses estudos acadêmicos de ciências sociais e humanas, que estão nas universidades de São Paulo, Rio e na Bahia também. Né? Então, eles são politicamente orientados. Né? Quer dizer, não leva a lugar algum, inclusive. Pode levar para algum lugar. Mas a questão racial no Brasil não é igual, nunca foi igual ao problema da China, que há um problema, né? E as minorias que são oprimidas na China, minorias étnicas, né? O Dalai Lama que o diga. Né? Então não é igual ao que ocorre, por exemplo, na Nigéria, a disputa entre as diversas etnias lá, ou no Sudão, ou nos Estados Unidos, ou África do Sul. Né? O Brasil é distinto nas relações raciais e acho que Gilberto Freire continua atual na análise dele. Sim, você tem acompanhado, Fernando, as questões contemporâneas da África subsaariana, questões sociais? Claro, quando a gente fala África subsaariana, vamos deixar bem claro que a Etiópia tem uma realidade, a Nigéria tem outra realidade, que você acabou de citar, o Congo é outra realidade, Angola, os países lusófonos, né? E cada localidade da África tem suas questões, né? Você tem acompanhado esse cotidiano aí você sabe que a África tem crescido muito economicamente. O crescimento econômico é muito forte. Né? E tem influência chinesa, aquela coisa toda, europeia. Mas as questões colocadas são bastante diferentes. Me parece que no Congo, e você tem até o Kabengele aqui, né, que é seu colega professor universitário. Foi meu orientador intelectual nessas discussões. Sim, aí no Congo você vê que a academia, a universidade lá do Congo, ele trouxe, até porque os europeus foram lá, os sociólogos europeus, que já é outra temática, né, do que os americanos, mas... Você está falando da República Democrática do Congo? Exatamente, quando eu falo do Congo é o Congo grande, né, tem o Congo menorzinho lá, pequeno, mas é o grande Congo, que é o país que mais cresce hoje. Eu até fiz um vídeo aqui para mostrar que é o país de maioria cristã que mais vai nascer crianças esse ano, que mais vai nascer bebês esse ano no mundo. Nenhum outro país de maioria cristã os Estados Unidos vem um pouco atrás. Mas então o Congo e hoje o Congo é supervisado por causa dos minérios lá do coltan, dessa coisa toda, que tem minérios que só existem lá e que são muito úteis hoje. Mas lá a academia no Congo, você vê que foi contaminada por esse pensamento assim do tipo, nós fomos colonizados e tal. Esse pensamento, esse neomarxismo, digamos assim, né? Não sei como é que você define essa sociologia. Né? Porque pode ser também uma visão de direitista. Não vamos esquecer que Idi Amin Dada, na Uganda, Idi Amin Dada... o Uganda continua um pensamento de direita cristão. Não, Idi Amin Dada ele foi logo depois da luta anticolonial. Nós vimos as atrocidades que ele fez com esse discurso
Sim. que os brancos nos exploraram, agora nós vamos matar branco. E, de fato, foi uma carnificina que o Idi Amin Dada patrocinou contra os ex-colonizadores que já estavam lá. A gente que já tinha nascido lá, já não era mais colonizador, mas já era ugandense. E por aí vai. Quanto ao Congo, se é a República Democrática do Congo, saiu agora um relatório da The Economist medindo o grau de democracia no mundo, em 167 países, se não me engano, e o Congo está numa situação assim bastante vexatória, né? Onde não há liberdades assim, entendidas como direito de expressar sua opinião, né? Eleições livres e pluralistas, pluralidade de partidos, direito de ir e vir, direito a uma justiça, digamos assim, imparcial, né? Mas o continente africano, infelizmente, eu conheço alguns países lá, já fui em alguns países, e o que eu estou mais acompanhado, você perguntou hoje, é a situação de Moçambique, recentemente Guiné-Bissau também, porque em Moçambique, neste momento, está acontecendo uma atrocidade lá no norte, que eu conheço, em Moçambique, devido a um levante, vamos dizer assim, do radicalismo islâmico. Exato. Né? E que tem feito assim miséria contra a população local, ali na região de Pemba, o norte, né? Sim. Nampula, por que faz fronteira com a Tanzânia. Exatamente. Mas aí dá para entender o que está acontecendo, porque o norte sempre foi abandonado pelo governo central, que está no sul, está em Maputo, capital é Maputo. E quem fez a revolução lá, quem expulsou os portugueses, né, quem fez a luta anticolonial, Samora Machel, os líderes, né, o grupo dominante pertence a uma etnia específica, enquanto no norte você tem outras minorias étnicas, e abandonadas por essa maioria que está no poder desde a vitória contra os portugueses, né? Então é o partido, quase partido único até hoje, apesar de eleições, mas bastante questionáveis, né? O partido de Samora Machel, que todo discurso de ser socialista e tal, né? Ele guarda essa tradição, esse reconhecimento, vamos dizer assim, popular, que liderou junto com outro partido a luta anticolonial, mas eles estão no poder e suas elites enriquecendo, e essa população do norte de Moçambique totalmente abandonada. Então não é surpresa que surja um grupo ali no norte, e veja, é uma região riquíssima, porque Moçambique é o maior produtor de gás natural da África, parece que só é superado, não sei se é por Angola. Então há muita riqueza em Moçambique, e principalmente nessa região do norte. Tem lá uma reserva de gás natural que é dominada por aquela empresa francesa, eu acho, Total, né? E o Exército Nacional protege aquilo ali, e dali surgiu essa insurgência, supostamente ligada a um grupo lá da Somália, aquele grupo que luta lá na Somália, aquele grupo islâmico. Como é o nome dele? Esqueci agora. Não lembro agora também. É o Al-Shabaab, uma coisa assim. Né? Parece que eles fizeram uma aliança. Que é aquele grupo que fez o atentado em Nairobi, no shopping, né? Não sei se você lembra. Exatamente. Mas eles já estão com ramificações também lá no norte de Moçambique. Há indícios disso, porque os Estados Unidos, as agências de inteligência, né? Porque há interesses capitalistas envolvidos, da França, né? Interesses também da Grã-Bretanha, principalmente nessa área de mineração. O Brasil, quando eu visitei Moçambique em 2012, tinha uma presença forte lá, que era o governo de Lula, né? 2012, e você vê que Lula tinha interesse em levar a Petrobras, né? Então a Petrobras tinha uma presença, outras empresas de exploração de minérios estavam lá, brasileiras, né? Isso para e passo com a igreja
essas igrejas neopentecostais brasileiras também, que tem uma presença forte lá, a igreja daquele cara que usa um chapéu grande, que é dissidente de Macedo. Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago. Não, e a população, eu conversei com as pessoas, conversei com alguns professores na Universidade de Moçambique, a Mondlane, né? E alguns professores diziam isso, como o Brasil se torna também, através dessas empresas, imperialista, né? Porque eles não têm nenhum compromisso com a população local. As empresas brasileiras estavam ali numa região chamada Sofala, né, que é perto de um porto importante de Beira, fica mais ou menos no centro de Moçambique, já fazendo fronteira. Essa região de Sofala faz fronteira com Zimbábue. Né? E as pessoas assim, pessoas que eu conversava, né, pessoas de lá, da região, né, meio estupefatas como o Brasil, sobre o discurso. Lula até queria fazer uma TV lusófona, parece, né, tudo negócio, tudo transações, entendeu? Então, as pessoas se queixando dessa presença predatória dessas empresas, os interesses chineses, que você citou aí. Eu peguei um voo de Dar es Salaam, não sei se foi, não, Dar es Salaam não, para ir para a África, eu parti de Doha. Eu estava na Espanha, tive que ir para Doha. E de Doha pegamos um voo para Dar es Salaam, para mostrar a presença francesa, né? No voo comercial, eu acho que a maioria tinha aparência chinesa. Eu diria que eram chineses de várias etnias, né? Que a gente olha assim e pensa que é tudo a mesma coisa. Mas a maioria era chinesa. Então, os interesses chineses no continente africano hoje são muito fortes. Além desses impérios anteriores que eu falei, né? O Reino Unido, né? A França, né? Portugal, né? Portugal principalmente com Angola, com Moçambique, principalmente Angola. Portugal tem uma relação econômica forte com Angola, uma das maiores produções de petróleo, de diamante, né? Está ali em Angola. Algumas pessoas mais ricas do continente, como a filha de José Eduardo Santos, Isabel Santos, né? A mulher mais rica do continente africano, né? Explorando, segundo os críticos, né? Seu povo ali. Você tem riquezas assim e uma miséria absoluta, não há eleições livres, né? Esse José Eduardo Santos, também do partido MPLA, que liderou a Revolução, a expulsão dos portugueses, se manteve no poder até há 2 anos e elegeu o sucessor dele, embora o sucessor dele parece que estava querendo estancar essa roubalheira, né? Esse saco dessa família. É um país militarizado, os caras que controlam as minas são generais de lá, né? Então, os generais estão em espaços de poder, né? Não há instituições como aqui no Brasil, fortes. O Bolsonaro, o atual presidente, tem botado uma porrada de militares também em instâncias de poder, mas aqui, pelo menos, as instituições fora do executivo têm funcionado. Então, o Bolsonaro tem que negociar com o Congresso, com o Centrão, né? Tem que respeitar as decisões do STF, etc. Nesses países, não, né? O executivo, o legislativo e o judiciário está na mão praticamente de um partido só, ou de uma família. Sim, sobre a África é isso. Não, eu só queria aproveitar ainda na África. O presidente da Tanzânia é chamado de Bolsonaro da África, né? O atual presidente da Tanzânia, lá, que tem uma postura mais de direita, digamos assim. O cara tem o Paul Kagame, né? Que tá lá há quase 30 anos no poder lá em Ruanda, que fez questão de colocar, em Kigali pelo menos, que é a capital de Ruanda, colocar uma ordem assim, tipo Singapura, assim, tipo, não pode jogar um papel no chão e tal, uma coisa muito limpa, muito organizada, né?
E tá se desenvolvendo bem. Esses líderes são interessantes. Eu não sei, tem um país lá que o presidente era tão encantado com a cultura europeia, principalmente germânica, que ele adotou a Nona Sinfonia como um hino nacional. Qual o país mesmo? Não, é verdade. Não lembro. Mas talvez tenha sido a Namíbia, né? A Namíbia que tem essa... A Nona Sinfonia, ele disse, vocês agora, veja, pessoal de etnias lá da zona rural, pessoal, nós conhecemos a história, né? Povos assim, comparativamente a outros, ainda vivendo, não digo na idade da pedra lascada, mas em comparação ao que as conquistas, vamos dizer, ocidentais, são povos ainda. E aí chega o cara no poder, inspirado certamente pelo socialismo, marxismo, mas adorava a Beethoven, a música de Beethoven, aí baixou um decreto dizendo que a partir de agora o hino nacional é a Nona Sinfonia de Beethoven. É verdade isso, eu não sei se ainda existe. Eu vou pesquisar isso. Tem sempre os golpes, né? Sim, golpes contra golpes, aí mata um, aí tira do poder, aí sumiu, daqui a pouco outro golpe. Mas há outro um país que o hino nacional é a nona. Nós sabemos que a OEA, a Organização dos Estados Africanos, né, que é o equivalente à nossa OEA, né, ela é bastante mais ativa e mais participativa do que a nossa OEA. É um fórum que se discute, e aí o grande problema hoje para as nações africanas é o separatismo. Tanto é que Gana agora deu uma força para Somalilândia, porque a Somalilândia já está há 30 anos separada da Somália, está muito bem a Somalilândia, está indo muito bem, inclusive estão se desenvolvendo lá, fizeram um porto fantástico, né? A população lá está bem melhor que a da Somália, mas ninguém quer admitir para que não aconteça o separatismo em outros lugares, né? No Congo mesmo tem o separatismo do Sul, a Nigéria já teve vários separatismos, né? Porque na Nigéria você sabe muito bem que o racismo interno é muito forte de etnias, né? Yorubá, Hausa, os Ibos, tem várias divergências internas e elas são milenárias, na verdade, né? Porque os Yorubás estão lá há 1.800 anos e nunca se deram com a vizinhança. Você tem Gana, que Gana é um exemplo, né? Gana sempre foi um exemplo. Já na época da colonização britânica, Gana tinha um desenvolvimento maior. A gente sabe, a gente já tem quantos cientistas sociais ganeses, quantas figuras de expressão ganesas, né? Que você tem que ganhar a expressão global, inclusive, ter o pensamento de Gana. Minha irmã também esteve lá no simpósio, tem uma parte lá bastante bem organizada, e uma renda melhor também. Né? Tanto é que em Gana ela disse assim, bom, os miseráveis eram todos imigrantes. Quem estava pedindo dinheiro nas ruas, em Accra, que é a capital de Gana, eram pessoas que vinham da Nigéria, do Benin, do Togo, da Costa do Marfim, né? Burkina Faso também, que é um país muito pobre. Né? E Gana tem esse desenvolvimento forte ainda, mas também é marcado. Gana não é um país rico, digamos assim, todo mundo diz porque a corrupção é muito forte ainda. Né? Apesar de ter eleições e ter essa coisa toda, há muita corrupção. Né? Corrupção generalizada, corrupção é o fiscal, aqui é o policial, aquela corrupção miúda, que a gente conhece tão bem do Brasil, né? Então, a gente vê, mas com todos esses problemas, a gente tem visto um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento econômico, e não está posta, não me parece que está posta, você vai me dizer se está posta, uma questão que já teve, do tempo de Mengistu, de Idi Amin e tantos outros, até de Patrice Lumumba, no caso do antigo Zaire, né, que é a República Democrática do Congo, o próprio regime de Angola, do MPLA, que foi um partido socialista, que realmente confiscou toda a propriedade privada em Angola num determinado momento, mas hoje, até conversando com pessoas de Angola, e Moçambique, tive conversando aqui, ela teve aqui a Paulina Chiziane, que você deve conhecer, assim, pelo menos da literatura, né, que é uma grande escritora lá de Moçambique, ela me reclamando, disse, não, o petróleo, esse gás natural é uma maldição, porque isso traz mais problemas, às vezes, do que traz disputas de poder, corrupção
e problemas maiores, a questão dos islâmicos, ela reclamou do proselitismo deles, que eles fazem muito proselitismo mesmo em Maputo, mesmo no sul, e aí isso acaba criando mais conflitos de entendimento dentro de Moçambique, mas não me parece que a questão socialismo ou o velho marxismo não me parece que está florescendo hoje como alternativa na África. Como é que você vê isso? Não, eu não vejo. Seria leviano eu dizer que estou acompanhando isto. Mas nós sabemos que, por vezes, nós somos surpreendidos por revoluções que, para nós que não estamos acompanhando dia a dia, parece inesperada, é uma surpresa. Então, eu não sei. O proselitismo marxista, ele faz muito sucesso entre as populações abandonadas, né? entre as populações miseráveis. Ele recruta os destituídos, digamos assim, os bens materiais, né? Que têm rancor por essas diferenças. Essas diferenças, por exemplo, no caso de Moçambique, entre o sul e o norte, né? Bom, o islamismo radical surge também como uma alternativa. Esse pessoal que está no norte de Moçambique já declarou o estado lá do norte, acho que não sei se é Nampula o nome do estado, essa porção territorial, cuja capital é Pemba, ele já declarou independência ali. Né? Essa independência não é reconhecida, óbvio, pelo governo central, que no início tentou negligenciar, dizer que não, isso aí está sob controle, né? Mas parece que já saiu de controle e a Organização dos Estados Africanos, a União Africana, né? Já tem tropas, parece que também há tropas das Nações Unidas, né, de olho nisso, porque, de fato, os países vizinhos estão preocupados, Tanzânia, aqueles países que fazem... Malawi. No caso ali, a Malawi e a Tanzânia. Malawi, preocupados, porque se isso for exitoso, né, como é que fica a segurança nas suas fronteiras? Então, é um problema que me chama a atenção, esse problema de Moçambique, mesmo porque tem presença de interesses das empresas multinacionais brasileiras interessadas, né, nessa disputa. Quanto à possibilidade de haver proselitismo socialista, eu não sei o que dizer. Eu sei que a presença forte lá das religiões cristãs, o neopentecostalismo, é forte em grande parte dos países que eu visitei, África, né? É um problema sério também. Você vê que agora em Angola, há 2 anos, tem uma disputa entre a Igreja Universal do Reino de Deus com o governo de Angola, né? Porque uma turma de pastores angolanos que eram da Igreja Universal, a Igreja Universal tinha uma filial, como tem em vários países do mundo. Sim. Eles declararam a independência, romperam com o bispo de Macedo e refundaram a Igreja Universal, que agora pertence a eles. Então está uma luta nos tribunais, inclusive, nos tribunais de Angola, e a Igreja Universal do Bispo Macedo tentando cooptar, inclusive parlamentares brasileiros ficaram de fazer uma missão lá, isso antes da pandemia, né? Sim. Deveriam ir lá, em Angola, tudo isso pressionados pela Igreja Universal do Reino de Deus, mas parece que o ministro das Comunicações ou o ministro da Justiça acabou de reconhecer o direito a esses pastores angolanos de terem a Igreja Universal na mão deles, sem mandar dinheiro mais para as contas do bispo de Macedo. Mas isso é uma disputa judicial lá, porque a igreja é forte, a Igreja Universal. E a TV Record também, né? A TV Record retransmite para vários países africanos, mais do que a presença da Record parece que é mais forte do que a Globo.
A Globo entra muito com novelas, né? Teledramaturgia, que também é bastante popular, a teledramaturgia da Globo nos países de língua portuguesa, na África. É isso, Aurélio. Beleza. É a minha visão, assim, superficial da África. Regis, quer participar um pouco da... Vamos voltar para ouvindo a conversa de vocês, porque eu não conheço nada desses detalhes que vocês discutiram, né? Então fiquei muito curioso. Mas eu queria puxar mais para o Brasil e o contraste que é mais fácil da gente entender, ou de eu entender, pelo menos, que é, por exemplo, com os Estados Unidos. Eu acho que esse diálogo dos movimentos negros dos Estados Unidos importados para o Brasil é um fenômeno que está mais ligado com o nosso cotidiano. Então, a questão aqui no Brasil, né, a questão de que a gente tem muito racismo, com certeza, mas é um racismo diferente, é o nosso racismo, é a nossa história do racismo, que inclusive não vai ser o mesmo na década, sei lá, de 1880, 1950 e agora 2020. São racismos diferentes em momentos diferentes. Mesma coisa, em certo sentido, nos Estados Unidos. Então, o racismo antes da abolição era um, o racismo depois da reconstrução é outro. E o racismo depois dos movimentos de direitos civis é outro ainda também, né? Então, essa dificuldade, às vezes, de discutir o problema do racismo, porque a palavra é racismo e o pessoal acha que é a mesma coisa sempre, ou é a mesma coisa nos Estados Unidos e no Brasil. Aí, se tu pudesse falar mais sobre essas peculiaridades, o nosso racismo que não tem um apartheid, que tem nos Estados Unidos até hoje, depois de não ser mais uma imposição jurídica de fundamentar a separação entre as raças, né? Isso ficou na cultura americana de um jeito que não tem ou não tinha até o momento no Brasil. Até muitas vezes a minha impressão dentro do ambiente acadêmico é que quase se tenta fomentar um apartheid do tipo, não tem que se misturar, estão querendo fazer um genocídio da raça preta, porque através da mestiçagem acaba com os pretos, né? Então, uma série de coisas que me remete muito a essa reinvenção do racismo brasileiro, copiando algumas coisas que não eram típicas aqui, são mais perceptíveis, pelo menos, no racismo americano, que talvez, então, como é um país muito grande, também não seja tão homogêneo assim. Mas se pudesse comentar da tua experiência ou conhecimento específico, seja do racismo no Brasil, seja nos Estados Unidos, que é um contraste mais fácil para eu entender, eu ficaria contente. Não, algo que unifica as diferentes expressões do racismo, que é o conceito, que nós chamamos de racismo, né? Então, há variações de graus, mas é uma ideologia que tem por pressuposto a ideia da hierarquia racial e que, primeiro, compreende que existem raças, ou seja, o ser humano não é uma raça tipo humana só, mas existe entre essa espécie do Homo sapiens, hierarquias raciais, em geral baseada em fenótipos, né, em caracteres físicos, visíveis, apesar de poder também ser caracteres biológicos. Então, o racismo é isso. O pressuposto é de que existem raças entre o Homo sapiens, né? E existem hierarquias raciais. Existem raças superiores e raças inferiores. Esse é o pressuposto. Pode variar a experiência do racismo de grau, variar em grau, a depender da história de cada sociedade. Mas é antigo isso. Não sei se será possível um dia vivermos um mundo em que não, esse ideário ele deixe de existir. Mas isso não ocorreria naturalmente pela... Porque sempre foi assim, tudo bem, sempre foi assim, não vai mudar, mas na América pré-colombiana era assim, né? Na Europa antiga foi assim,
né? No continente africano, a mesma coisa, a ideia de hierarquias raciais. Na Ásia, sempre isto existiu, né? O outro é o diferente e o outro é inferior porque não é igual ao meu grupo, né? Isso não necessariamente precisa de comprovação científica, né? Porque ideologia é ideologia, não precisa comprovar cientificamente. Você... Nos Estados Unidos, quer dizer, mas isso sempre existiu antes de Colombo chegar aqui. Sim, não, você lembrou muito bem, né? Você lembrou muito bem. Você faz uma analogia perfeita, Fernando. A gente comentou aqui outro dia no outro programa isso. Me parece que esse é o ponto. A Europa tem uma velha questão entre eslavos e germânicos, né? Germânicos de um lado, eslavos de outro. Eslavo, inclusive, era sinônimo de escravo. Né? É uma palavra latina para escravo. Na Ásia você tem questões lá, vamos na Índia. Na Índia você tem os Drávidas. Os Drávidas sempre são considerados castas inferiores em relação, né, ao pessoal mais do norte da Índia, né? E aí vai indo. Você tem você citou a China, você citou muito bem, né? Existe a maioria Han, né? E tem os austronésios, que é aquele povo mais antigo da China, que é inclusive quem colonizou Madagascar. Madagascar, você sabe que tem essa herança austronésia, né? A cultura Malagasy é uma fusão entre o Banto, o elemento Banto, que foi para Madagascar, a partir do que hoje é Moçambique, Tanzânia, e do elemento austronésio, que veio em grandes navegações. E nas Américas, muito bem colocada, com a situação, inclusive, do Brasil, né? Que os tupis e tapuias, nós usamos até hoje a nomenclatura tupi e tapuia, que tupi significa nós, tapuia significa eles, e eles são inferiores. Os tupis nem se permitiam procriar com os tapuias, né? Então essas situações são... mas tá, tudo bem, é ideologia. Mas isso é um pouco ignorância também do que nós somos realmente, não é, Fernando? Nós que somos assim, que temos uma formação melhor, a gente já sabe que isso é bobagem, que pela biologia a gente é tudo uma espécie só, a gente não tem essa diferença. A gente consegue sair dessa armadilha do tribalismo, né? Mas as discriminações, Aurélio, ao longo da história dessa nossa espécie, foram sendo criadas discriminações, que é diferente do racismo, mas discriminações com base nessa ideia de superioridade e inferioridade racial. Né? Então, o passo seguinte da implementação da ideologia do racismo é exatamente você criar processos discriminatórios que privilegiam a suposta raça superior, né, e desprivilegiam as supostas raças inferiores. E aí começam a haver discriminações com base na raça, vamos dizer, entre aspas, raça aí. Discriminações, interdições, segregações, né? Então, essa é a expressão prática do racismo. Quando ele passa do nível da ideologia, né, para práticas, legislação, por exemplo, a legislação. Nos Estados Unidos houve uma legislação criada logo depois da abolição, né? Inclusive como é que chama quando a justiça toma uma decisão, a justiça superior? Não é que existia uma lei escrita, mas a justiça tomou uma decisão em 1800. Jurisprudência ou precedente? Jurisprudência, né, que na prática estabeleceu a segregação. Que brancos e negros têm direito a se desenvolverem dentro da nossa sociedade livre, mas se desenvolverem sem se misturarem. É a tal da separate but equal, separados mas iguais, que é a doutrina nos Estados Unidos é essa, separate but equal.
Essa doutrina é criada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, num famoso caso lá de um pai que reivindicou assistência para a filha numa escola e tal, queria que a filha frequentasse. Isso em 1800 e bolinhas, logo depois da Revolução. E essa jurisprudência vigorou até 1954 nos Estados Unidos. Foi quando a Suprema Corte derrubou a doutrina. Mas aí já tinha passado quase 100 anos da doutrina. E os estados confederados, principalmente eles, que haviam perdido a guerra, foram criando medidas, aprovando no parlamento uma série de leis, uma legislação que fez com que até por volta de 1970 havia estados do Sul que não aceitavam casamento entre branco e negro. Era vetado o casamento. Além disso, tudo que nós sabemos, né? Transporte para branco e para negro, né? Sanitário para branco e para negro, restaurante para branco, negro não podia entrar. Certo? Uma série de medidas foram criadas nesses estados do Sul, com base na doutrina Separate but Equal, que foi derrubada pela própria Suprema Corte, já numa outra composição, né? A Suprema já com a nova composição, em 1954, derrubou a doutrina. Agora, vá convencer as populações do Sul, os governos do Sul, de que agora tem que misturar. Então, há uma resistência muito grande à mistura, até hoje nos Estados Unidos. E aí, meu amigo, a rejeição é de duas mãos, porque os negros também lá acreditam de que a mistura não é benéfica para eles, como já foi dito aqui, né? Eles não querem mistura. Tem um livro que uma professora escreveu, um casal de professores escreveu na década de... Foi em 1900 e alguma coisa, que ela perguntava por que nos refeitórios de escolas misturadas, tem refeitórios, né? Tem a hora da refeição. Por que os negros se sentavam juntos nas mesmas mesas e os brancos se sentavam em mesas separadas? Se não havia nenhuma... Não havia mais lei. Agora, em 1999, eu fui a Washington visitar um colega professor de lá. Ele é muito sarcástico. Ele conhece o Brasil, Ibrahim Sudiata. O nome dele é Ibrahim Sudiata. Ele foi professor de Brandeis, na Universidade de Brandeis, lá em Massachusetts, e depois ele estava agora na Howard. Aí eu fui visitá-lo, e ele muito sarcástico, gozador. Eu discutindo essa questão racial, ele disse, olha, é o seguinte, eu vou levar você lá uma espécie de mall, um shopping, na grande estação central de Washington, D.C. É a estação onde desembarcam os trens, metrô, é enorme, é um negócio enorme, subterrâneo, né? E dali mesmo tem acesso ao Capitólio, etc, etc, é enorme. Ele me levou para almoçar lá, nesses restaurantes grandes, tipo shopping, né? E ele diz, olha, você vai ver, os negros vão pegar a bandeja e eles vão procurar onde tem uma mesa, onde tem outro negro, e vão se sentar. E os brancos também, certo? Mesmo que tenha um branco sentado ali, tenha lugar para o negro sentar, ele não vai sentar ali. E o negro e o branco é a mesma coisa. Tem lá uma mesa com um negro, o branco pode sentar ali, o branco também não vai sentar. Aí eu perguntava, mas se não existe lei, acabou a lei da segregação, por que isso? A explicação dele é a fé. Sim. Agora, Fernando... A fé. Os lados acreditam no mito lá de Caim e Abel. Sim. Isso é ele brincando, né? E eles não querem mistura. Não querem mistura. Era a tese do Nina Rodrigues aqui, né, em Salvador, que ele dizia que o pardo degenerava, né? O Nina Rodrigues dizia que o negro puro era bom, o branco puro era bom. Mas aproveitando a pergunta do Regis, a gente sabe que existe racismo fenotípico, que é muito pelo tom da pele,
e racismo étnico, que é pelo seu comportamento. Pelo seu comportamento, pelos sinais exteriores e tal, por sua cultura. Nos Estados Unidos, os dois são muito fortes e são muito marcados, né? Aquela tese do Thomas Sowell, que é do Black Redneck. Você, de repente, adota isso como uma postura. O que era fenotípico passa a ser étnico. No Brasil, você vê mais um racismo fenotípico, ou seja, pelo tom da pele mesmo, ou mais cultural, mais étnico? Ou nós já superamos essa parte étnica? A pergunta é do Regis, né? O Regis... Não, a Regis perguntou quais são as diferenças do Brasil e dos Estados Unidos. Então, eu reforçando a pergunta dele, eu estou te perguntando o seguinte: nos Estados Unidos, o racismo tanto é fenotípico, pelo tom da pele, quanto é étnico, pela cultura. Signos culturais. No Brasil, você vê mais o lado fenotípico, pelo tom da pele, ou vê mais cultural? Mais a questão étnica, cultural. A pergunta é para mim ou para Regis? Para você. Ah, não. Aí, Aurélio, eu recorro a um texto clássico de Horaci Nogueira, um texto que se tornou clássico, no qual ele faz a comparação, esse tipo de comparação entre o preconceito racial no Brasil e nos Estados Unidos. E ele diz que nos Estados Unidos o preconceito é de origem, e no Brasil o preconceito é de marca. Nos Estados Unidos, essa doutrina implantada pelos pioneiros, de puritanos que criaram a Nova Inglaterra, criaram aquela região ali, né, achavam que seria perfídia se houvesse mistura. Não que deixasse de haver mistura. Um dos fundadores dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que tinha escravos, né, desposava não, mas relacionava-se sexualmente com escravas, e hoje, inclusive, já há reconhecimento disso, já há os tataranetos de Thomas Jefferson, os negros. Então, a sociedade, os Estados Unidos, eu vejo que é uma sociedade birracial, mas todos os estudos mostram que sempre houve essa mistura. Agora, é uma mistura não estimulada, subterrânea. Né? Então, mas o preconceito lá, segundo Horaci Nogueira, eu concordo, é o preconceito de origem. Ou seja, a coisa do one drop hurt. Se você tiver uma gota de sangue de um ancestral negro, africano, você é negro, independente do seu fenotipo ou do seu fenótipo. Você pode ter a pele branca, o cabelo loiro ou olhos azuis, né? Mas se você teve há 5 gerações um ancestral seu negro, você é considerado negro nos Estados Unidos. Você pode até botar lá no censo, declarar: eu sou negro. Isso gera uma porrada de controvérsias. E no Brasil o preconceito é de marca, no sentido de que é o fenotipo que determina se você tem ou não acesso a tal ou qual lugar, se a polícia vai ou não barrar você na rua pelo seu fenotipo, né? A cor da sua pele, seu nariz, os lábios. Então, o que é que ele diz? No Brasil, existe sempre a possibilidade do passing, coisa que não existe nos Estados Unidos. Quanto mais o negro perde características negroides, mais possibilidade há dele se passar como branco e ser aceito, ser melhor aceito. Então, aqui, e aí o problema, né, da falta de consciência racial no Brasil, consciência étnica, né? Porque quanto mais o negro se embranquece, e ele pode se embranquecer tanto fisicamente, com caracteres físicos, quanto também pelos modos. Daí a frase: poxa, é um negro de alma branca. Existem várias personagens negras, mesmo lá nos tribunais superiores, que você olha, fenotipicamente aquele cara é negro.
Só que ele não se sente negro. Ele, inclusive, adota um tipo de comportamento, né, que o branco diz, não, esse comportamento dele não é um comportamento de negro. Ele até pode ser negro, mas ele tem a alma branca, ou seja, ele é um branco, ele é um de nós. É isso que Horaci Nogueira chama de passing. Né? Quanto mais você perde caracteres atribuídos, inclusive negativos, né, aos negroides, mais possibilidade você tem de ascender social, economicamente, casar com uma branca, casar com uma branca, limpar a raça, casando com uma branca. Desde Antônio Pereira Rebouças e Machado de Assis. Para a gente lembrar do século XIX, hein? Antônio Pereira Rebouças daqui da Bahia, de Cachoeira e Machado de Assis. Os portugueses eles criaram esse lusotropicalismo, né? Essa possibilidade de você ser aceito como igual, desde quando você se comporte como se espera que um branco se comporta, né? Já nos Estados Unidos, isso é difícil, porque lá é one drop rule, né? É separate but equal. Então, lá você tem uma classe média negra, uma classe média alta negra capitalizada desde o século XIX. Até porque ela foi morar na cidade. Construiu o seu próprio mercado que eu digo assim, as suas próprias relações econômicas, né? Então, riquezas, eu que sou da área de comunicação, né? Quantas empresas de comunicação lá existem na mão de negros? TV para negro, Black TV, rádio, são redes nacionais, se não locais, né? Isso há muito tempo. Então, você tem dinheiro na mão de negros lá, né? Porque a ideia do separate but equal possibilita que eles criem sua própria economia. No Brasil é totalmente diferente, pô. Uma coisa que dificulta a discussão sobre racismo é a controvérsia se há um conceito científico de raça ou não, né? Eu acho que esse não é o problema central, porque a gente pode trabalhar com a noção de percepções de raça, e essas percepções de raça, elas podem ser caracterizadas calcadas no fenótipo, pode ser calcada na cultura, né? Não é uma questão central, mas dá para também contornar isso considerando identidades. Por isso até o termo um tanto pejorativo que se tornou do identitarismo, né? E tem uma coisa positiva que é a seguinte: celebrar a diversidade de identidades possíveis. Em último extremo, teria o indivíduo, cada indivíduo que invente a sua própria identidade. Isso, inclusive, sempre fez parte dos processos de socialização, como se diz. Mas se criou um esforço de preservar artificialmente, quase como que exotismos, né? Claro que tentando fugir da ideia de exotismo, mas a ideia de que tu tem que manter a identidade do teu grupo. E aí, se eu disser isso, se eu não quiser, né? Isso é um problema, acaba se tornando uma imposição, né? E aí essa questão do embranquecimento, né? Eu sempre brinco, eu poderia ter um irmão gêmeo monozigótico, né? E ele ser visto bem como negro e eu ser visto mais como branco. Aqui no Rio Grande do Sul, né, eu já disse, eu já fui mais visto como negro aqui no Rio Grande do Sul, mais ou menos até o final da minha adolescência, ali anos 80, né? E teve um tempo aqui em que eu fiquei sem me preocupar com isso e as pessoas não se preocupavam em relação a isso a meu respeito, não muito, tá? Algum comentário aqui ou ali poderia acontecer, mas não era forte. A partir de 2007, quando na URGS começou a discussão das cotas raciais, aí eu virei branco, né? Porque eu tinha, não é que eu fosse radicalmente contra as cotas, eu só tinha um mas. Isso é interessante, mas seria interessante que não sei o quê. Se tu não aceita o pacote como um todo, tu vira branco, supremacista branco, mesmo que tu não seja assim muito branco fora do Brasil, né? Então, essa questão, claro que faz parte de um movimento que está se afirmando, ele meio que tem que fazer uma espécie de policiamento, né?
tentar unificar o discurso, mas em termos de discussão acadêmica, ele obviamente empobrece a discussão quando não tenta inviabilizar literalmente, no sentido de proibir que se fale, ou se a pessoa está falando, fazer barulho para que ela pare de falar, ou negociar com o reitor para que nem possa ser liberada a sala. Regis, isso faz parte, digamos assim, da construção do debate num país avesso ao debate, né? Nunca se cultivou o debate aberto, o debate livre de pensamento. Então, e setores do movimento social, eu sou parte do movimento social, embora nunca fui filiado a nenhum, setores do movimento social, eles não estão com qualidade de Jesus Hugo. Você verificará que o personagem que primeiro levantou o debate sobre cotas nas universidades no Brasil é este que está falando aqui para você. Eu fui a primeira pessoa dentro do movimento social negro quem argumentou, mas argumentei publicando a favor da necessidade de democratização do acesso às vagas das universidades públicas brasileiras. Um argumento simples, né? Constitucional, inclusive. Todos são iguais, né? Mas tratar os diferentes de forma igual, isso, Rui Barbosa parece já dizia isso, né? Os diferentes, os socialmente diferentes de forma igual, isso é você solidificar as injustiças. Então, o meu argumento é simples, as universidades públicas, elas são bancadas, elas são sustentadas pelo dinheiro de impostos de toda a sociedade. Então, não é possível a democrática, que é o que o Brasil é. Esse ambiente, que é um ambiente litígio, a academia, seja quase monopolizado, né, por estudantes que provêm de determinadas classes sociais privilegiadas. Sociedade. Então, nós temos que criar formas de democratizar o acesso às vagas dessa universidade pública. Então, isso artigos que eu escrevi nos anos 1992, na USP, 92, 93. Olhe, não pense você que, de início, a reação dos setores solidificados do movimento negro organizado foi boa, não, a essa ideia. Não. Houve reação contrária. Na esfera, inclusive na esfera política, o primeiro líder político a se declarar no Brasil a favor de cotas chama-se Fernando Henrique Cardoso. Porque, por exemplo, toda a esquerda formou fileiras contra as cotas. A União Nacional dos Estudantes, reduto de um setor de partido de esquerda, formou fileiras contra cotas. Lá na USP, nós estávamos lá no Núcleo de Consciência Negra, na USP, o centro acadêmico, né, o pessoal que domina, o TCE de lá da USP, formou fileiras contra as cotas. Tudo setores de esquerda. Entende? Então, e dentro do próprio movimento negro, orientado por partidos de esquerda, né, também houve essa reação negativa às cotas. Então, eu sempre defendi o acesso. Não é que o cara ser negro, o pobre, está garantido o acesso. Não, nada disso. Ele vai ter que fazer o vestibular. Ele vai ter que fazer o exame, né, para se qualificar. Se não o vestibular, o histórico dele. Eu também preguei contra o vestibular. Logo depois, anos depois, hoje existe o Enem, né? Mas ele vai ter que ter um score, porque havia muitos argumentos, né, quando eu ia para os debates, né, que iam diminuir a qualidade do corpo discente.
né, se fizesse cotas, permitisse cotas. Bom, a qualidade do corpo docente no Brasil já é bastante precária, não é porque tem ou não cotas. Na época que Aurélio fez vestibular, na década de 70, e eu também fiz, exigia-se muito mais do aluno. Não era nem vestibular, pô. Para você sair do primeiro ciclo para o segundo ciclo, tinha lá um exame que equivalia ao vestibular. Ou seja, você não passava para o secundário automaticamente. Tinha um chamado exame de admissão. E para você entrar na universidade, meu irmão, era difícil. O score, a nota, se não me engano, a nota de corte, se você fizer um estudo comparativo, na década de 70, na década de 80, a nota de corte para a pessoa entrar, ocupar uma vaga na universidade, estava lá em cima. No passar do tempo, inclusive na própria USP, a nota de corte só vem diminuindo. Ou então não entraria ninguém. Quer dizer, qual é o retrato que você tem? Você tem um retrato que é o seguinte: há uma baixa qualificação do estudantado que quer fazer nível superior no Brasil, né? Então você baixa a nota de corte. Não é porque agora tem cotas, né, que a qualidade vai baixar. Isso é um argumento que eu utilizava mostrando dados, mostrando estatísticas. Uma outra coisa que eu sempre defendi, quando defendi cotas, é que cotas não é para sempre. É uma política compensatória que tem tempo de começar e tempo de encerrar. Não é ad eterno. O que é que a gente quer? A gente quer democratizar o acesso nos cursos, principalmente os cursos de prestígio. Porque há cursos na universidade brasileira que não precisa de cotas. Os cursos desprestigiados, por exemplo, licenciatura em, sei lá, esses cursos de licenciatura para o cara dar aula. Licenciatura em pedagogia. Filosofia. Hã? Filosofia. Não, filosofia eu nem sei, mas licenciatura, essas licenciaturas aí, pedagogia, não sei o quê, não precisa de cotas, porra. Só quem busca esses cursos, né, que remuneram mal, ou o cara vai ser professor na periferia para enfrentar lá a dificuldade, né? Quem vai para isso é a gente já do povo. É negro pra caralho, tem negro pra caralho nos cursos de assistência social, entendeu? Esses cursos. O que a gente quer é o acesso aos cursos considerados de prestígio, né? Que há prestígio pelo mercado. Né? Curso medicina, odontologia, direito, etc, etc. Mas isso não é para sempre. Vamos estabelecer o quê? Um período? 25 anos? Então, daqui a 25 anos, nós vamos fazer a metrificação e ver se melhorou a diversidade nesses cursos de prestígio. A partir daí, vamos discutir o fim dessa política. Porque você já vai ter um corpo oriundo desses cursos de prestígio, negros e gente popular, né, que não precisa mais você ter cotas. Entendeu? Isso era o que nós defendíamos à época, década de 90. Né? E sempre defendia assim. Bom, mas qual é a causa hoje que você vê o negro brasileiro? Você falou uma coisa em 2012, no debate com o Jerônimo Teixeira, sobre o lugar de fala. Não existia ainda a expressão, mas você fala do lugar de fala. Mas eu critiquei, né? Não, na época. Esse chavão. Não. Chavão você pode ter criticado, mas você deu a entender, de que você tinha. Não, eu sou contra, porra. Eu sou contra essa muleta. Sim, tá. Mas eu posso até a época com Teixeira somente para ser sarcástico, ou então para usar o argumento schopenhaueriano, né? Como ganhar um debate sem ter razão. Então, eu posso até ter dito que eu realmente não penso só para ganhar um debate com Teixeira, mas eu nunca fui a favor desse negócio de lugar de fala, não, pô. Eu me arrepio quando ouço isso. Sim, mas aí chega Djamila Ribeiro, hoje é uma unanimidade, né? E a gente falava no outro programa. Ela é uma idiota. Porque ela é uma unanimidade nas grandes empresas, departamento de RH, todo mundo com o livrinho da Djamila embaixo do braço, lá para dizer, bom, a gente tem que se comportar assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como é que você vê? Como é que você vê a causa hoje, digamos assim? O que você...
Você viveu no Calabar também, não? Você tem uma origem no Calabar. Tá, como é que você vê hoje? Se você estivesse no Calabar hoje, se você não tivesse sido Calabar em Salvador, uma favela de Salvador, porque tem Calabar lá na Nigéria também. Tem. Inclusive, recomendo aqui no canal, tem a explicação no programa Origem dos Nomes dos Bairros de Salvador, tem a explicação de onde veio o nome Calabar. Bom, a questão, o que eu te pergunto é o seguinte: se você tivesse ficado no Calabar, hoje, o que você acha que deveria buscar em termos pessoais e em termos sociais, em termos individuais? Parece que o Regis queria fazer uma pergunta também, ou falar antes de eu responder. Vai lá, Regis. Eu queria comentar que eu fiz licenciatura em filosofia de 88 a 92, depois eu entrei no bacharelado, mas não concluí. Depois, em 2002, eu entrei no direito, né? Em 2011, entrei na licenciatura em dança, esses cursos que eu completei, né, com exceção do bacharelado em filosofia. E atualmente eu sou estudante de licenciatura em educação física, né? E eu sou professor da rede estadual de filosofia. Mas, assim, pegando a minha experiência como estudante de direito, né, na URGS, né, o que me chamava muito a atenção? Negros, tinha vários, eu inclusive, tá? Ponto 1. Ponto 2, pretos havia pouquíssimos, de fato. Mas, naqueles quadros de 1910, 1920, 1930, tinha aquelas turmas de 20, 30 anos, naquela época que eu estava estudando, eram 70 de manhã e 70 à noite, né? Naquelas turmas pequenas de 20 alunos, tinha, às vezes, 4, 5 negros ali. Então, no início do século XX, havia mais participação ainda de negros na alta sociedade do que no final do século XX e no início do século XXI. Então, houve um fenômeno realmente muito curioso, ou de embranquecimento, inclusive fenotípico, dos descendentes desses negros, ou uma coisa que tem um autor que eu utilizei para argumentar na época da discussão na URGS, que a propósito definiu que se rediscutiria de 5 em 5 anos, né? Mas eu disse o seguinte: tem um autor, ele é carioca e é branco, né? É um problema isso, não sei, que é o Ribeiro. O Ribeiro, ele tem uma série de artigos, aquele negócio de publicar um monte, né? Mas a ideia geral das publicações dele que me chamaram a atenção é a questão da mobilidade social e raça no Brasil, tá? E ele chama a atenção para a seguinte peculiaridade: 2 candidatos a pintor de parede, o preto, o branco ou o negro não serão discriminados negativamente por ser dessa ou daquela raça ou percepção de raça ou etnia. Mas quando o jogo passa para o médico, para o advogado, para o contador, aí começa a pegar mais pesado a coisa. Então é uma questão de rivalidade e que ela de fato se exacerbou. Quando se começou a discutir as cotas aqui no Rio Grande do Sul, na URGS, em 2007, né, isso começou a surgir. E aí surgiu aquela figura do branco que dizia que ia vir um negro ou um preto de classe média, porque o pobre não ia disputar a vaga, que ia, de fato, roubar a vaga dele, porque, na final das contas, em termos econômicos, não havia, assim, essa diferença toda. Ia ser, digamos assim, o filho do tenente da Brigada Militar, que começa como praça, lutando contra o filho do coronel da Brigada Militar, que era preto, vamos dizer assim, e eles é que iam disputar as vagas nos cursos prestigiados, como medicina e direito, que vai ter uma nota mais alta. De fato, inclusive, assim, o grande ingresso por cotas raciais, sociais, foi nos cursos como engenharia, em que se conseguia entrar com uma nota relativamente baixa, e tinha bastante negros e pretos entrando por essa modalidade. Mas no curso de medicina, eles tiveram que fazer algumas adaptações, porque a nota de corte na questão para corrigir a prova de redação acabava excluindo quase todos os pretos. Então, para conseguir funcionar, teve que se fazer várias adaptações, né? Mas a crítica
olha, nos cursos mais disputados, como medicina ou direito eu não diria tanto, né? Mas medicina é muito difícil, a nota é muito mais alta. Nesses cursos, na verdade, não é o negro que não entrava, porque na verdade ele já entrava. Porque pela nota, o filho do coronel da Brigada Militar entrava na medicina da URGS. O problema era não era tanto entre o preto e o branco que ele não está entrando, ele não consegue se ver na faculdade. Isso é mais no curso, digamos, de pedagogia, o cara que nem faz o curso porque acha que não adianta, não vou fazer, não vai adiantar, não consigo me ver lá, não vejo nenhum representante, não existe uma classe, não existe um espelho, um ideal. Então, essa questão das cotas aqui no Rio Grande do Sul, talvez em outros estados, tenha outras peculiaridades, mas teve essas discussões que são até hoje. Eu, particularmente, eu sou professor do Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Nesse colégio, é um colégio de elite, né? É bastante comum alunos negros, filhos, muitas vezes, de coronéis da Brigada Militar. Então, existe já... isso sempre existiu até nos Estados Unidos, né? Ou seja, esses lugares onde tu entra por concurso, eles são um pouco mais resistentes ao racismo excludente. E no RH da empresa, talvez seja mais complicado, porque aí sim, tem aquela desculpa que o Ribeiro até reproduz. O patrão não vai dizer que ele é racista, ele vai dizer, eu não sou racista, mas o meu cliente é, então eu não vou colocar numa posição em que possa dar problema para a empresa um preto, um negro, né? Então, ele vai chamar a atenção de que o problema da mobilidade social no Brasil nunca foi contra o preto que é bom naquilo que ele faz. O problema é que os filhos dele, né, não têm o direito à mediocridade que o filho do branco tem. Então, eu ser um médico branco ruim, tranquilo, isso é comum, na verdade, matematicamente as pessoas são medíocres, mas o preto teria dificuldade de se manter, seja porque o medíocre não vai ser tão tolerado quanto o medíocre branco, e tem a questão de que as pessoas acabam se casando com pessoas brancas e tudo mais, e acaba se perdendo a identidade, pelo menos fenotípica, né? E claro que a cultural mais rapidamente ainda, no mais das vezes. Concluir. Fernando, é com você, Fernando. Para terminar, qual é o assunto que você colocou? Você falou uma coisa do Calabar? Exato. Vamos supor que hoje você ainda tem amigos no Calabar. Tenho certeza que você tem. Você tem pessoas que você conhece no Calabar ainda hoje. Certo. Se você tivesse no Calabar, não tivesse ido para a UFBA, tivesse lá, trabalhasse no comércio, alguma coisa assim, tivesse lá um mercadinho, uma coisa, um bar, tivesse colocado um bar. Como dizia essa de Queiroz, eu preferia, no fim da vida ele disse, eu preferia ter colocado uma mercearia, eu tinha vocação para colocar uma mercearia, seria muito mais feliz que ser escritor. Mas o que você veria como caminho individual seu, possível, dentro da realidade brasileira, da realidade social, da realidade econômica brasileira, e do ponto de vista social, do ponto de vista político, o que você proporia? Rapaz, veja, eu nasci na favela, mas nunca sonhei em morrer na favela. Poderia até ter morrido. Isso é muito bom. Mas eu quis, porque fui ensinado assim, por minha mãe, de que a gente tinha que estudar para superar aquela condição material de existência. Eu não romantizo a favela, tampouco a periferia. Né? Até hoje continuo contribuindo quando me pedem lá, nessa minha comunidade, onde eu nasci. Mas não tenho nenhuma visão romântica. Ali são pessoas que têm mil problemas. Né? Às vezes, que eu me detecto olhando, não somente lá, mas outras comunidades. Um dos principais problemas hoje que emerge é o problema das drogas lícitas e as chamadas drogas ilícitas. O alcoolismo nas comunidades pobres, ele é muito alto. O alcoolismo entre mulheres, entre homens, jovens, etc. Né? No caso das drogas ilícitas, teria que ter um trabalho muito forte para atacar esse problema do vício das drogas, né? Lícitas
E, você sabe, as drogas ilícitas, eu nem preciso falar aqui, porque isso é um problema de todo o Brasil, né, de todas as comunidades brasileiras, né, como o tráfico de drogas tem estimulado uma guerra dentro das comunidades, né, a ausência do Estado, né, para oferecer segurança e outras prevenções. O Estado, alguns tentam fazer alguma coisa, né? Tem até um programa chamado Pacto pela Vida, aqui na Bahia, como em Pernambuco também, em várias partes, Rio de Janeiro e tal. Mas é tão complexo, você sabe disso, né? A economia do tráfico é tão poderosa, envolve tantos interesses, usar uma palavra aqui que eu não gosto muito, os interesses são tão transversais, passa pelos diferentes poderes, né? E não é uma coisa somente local, né? O tráfico é internacional, o tráfico dessas drogas, né? E junto com ele vem também o tráfico de armas, e com isso vem a violência letal, né? Os homicídios que ocorrem cotidianamente nessas comunidades. Então, há um problema também da desagregação familiar, e falar isso é até ser superado, né? Quando a gente reivindica a família como o esteio. Aliás, Aristóteles dizia, poxa, a sociedade ela tem na família a sua célula máter, né? Pessoas dizem a sociedade não está bem, né? Aristóteles diz a sociedade não está bem porque as famílias não estão bem. Se as famílias estão todas desagregadas, tudo confuso, ninguém sabe seus papéis, como quer que a sociedade esteja bem? Então eu acho assim, eu reflito sobre isso, eu acho muito engraçado, que eu assisto os programas de TV, né, esses conselheiros, né, esses caras que pontificam. Você falou de Jamila Ribeiro, né? Eu fico olhando assim, eu digo, porra, como é que está a vida familiar dessa pessoa? Essa pessoa tem família? Será que ela... Será que todo mundo quer falar muito bem, quer dizer como a sociedade tem que ser, como é que pode melhorar a sociedade? Não é verdade? Todo mundo tem uma lição de moral a dar. Inclusive transforma o discurso numa fonte de renda. Né? Mas eu percebo muita hipocrisia, poxa. Inclusive nos meus pares. Nos meus pares, que eu digo, as pessoas com quem eu convivo. Né? Na minha esfera de trabalho, de relações. Né? Muita hipocrisia. Muito discurso pontificando o bem, como é que a sociedade deve ser, mas todo esfacelado, né? A pessoa toda esfacelada lá atrás. Então, esse é um problema sério, difícil de ser enfrentado, ainda mais com a emergência das redes sociais, correto? E vocês, se são pais, vocês sabem disso, professores, né? Como é difícil você lidar com um grupo de alunos, todo mundo confuso com o que ocorre no mundo, né? Você vê as diferentes narrativas, por exemplo, no enfrentamento agora dessa pandemia, no mundo todo, né? As mentiras que são propagadas pelos grandes veículos de comunicação, né? O Brasil, você vê, eu assisto o Jornal Nacional, o maior jornal da Rede Globo, né? Quer dizer, a linha, o viés do jornal, né? O viés de provocar depressão. O Brasil tem o maior número de mortos totais, como é que chama? Somente perdendo para os Estados Unidos. Mas o jornal não diz, olha, comparativamente, o Brasil está em 24ª posição em termos de morte por 1 milhão. Uhum. Morreu muito mais gente que na Suécia, na Bélgica, na França, no Reino Unido, e 23 países do que no Brasil. Então isso é desonestidade, gente. Isso é desonestidade.
Não quer dizer que em números totais não morreu. Morreu 300 mil pessoas no Brasil. Isso é um número total. E isso já é escandaloso. Correto? Sim, mas vamos contextualizar, vamos... Entendeu? E aí há uma replicação disso, as redes sociais, os grupos de interesse, realmente você não sabe. Você fica acordoado. Quer dizer, se você não tiver um norte, meu amigo, se você não... E é difícil ter um norte hoje em dia, né? Quando exige que você não tenha posição, não tenha opinião. Né? Você tem que ter identidades, como é que você falou, Regis? Identidade móvel. Tipo, é o Stuart Hall que fala, né? As identidades estão... Como é que ele fala? Esqueci, Stuart Hall. É de que você pode mudar de identidade. Então, eu não sou... Eu sou homem, mas me visto de mulher. Né? Então, eu tenho um direito de me vestir como mulher. Esse é o pessoal do movimento trans, né? Acho que é trans. Né? E disputa com a mulher. Eu tenho uma amiga que ela é feminista, que ela diz o seguinte: quando na sala de aula, né, vem esses caras, homem, que inclusive tem um pênis vestido de mulher, ela questiona. Por que você quer o meu lugar? Você quer o meu lugar, inclusive, para me oprimir, né? Se veste como mulher, tem vestido, né? Se veste como mulher, mas tem um pênis para ocupar o meu lugar e dizer que é mulher, inclusive muda de nome, essa coisa do nome social, né? Então, bicho, é uma confusão nas mentalidades que eu não vejo a hora, eu, pessoalmente, de me aposentar, procurar um canto, sumir e ficar tomando meu vinho como o Aurélio Schomen, né? Ficar nessa boa vida de Aurélio, recolhido, tomando o vinhozinho dele, entendeu? Sem se meter em confusão com ninguém, numa boa. E sair do mundo, cara. Uma orientanda minha, essa semana, perguntou: mas professor, o senhor não está no LinkedIn, né? LinkedIn. Você não está no LinkedIn, eu vou fazer para você sua rede social, porque quem não está nas redes sociais é como se não existisse. Aí eu respondi a ela: este é o meu sonho de consumo. Deixar de existir. Pelo amor de Deus, minha filha. Eu quero distância disso. Ela deu risada. Mas você está no YouTube. Bom, eu tenho que sair, eu tenho que fazer exercício. Uhum. Eu hoje estou meio parado. Vou falar para vocês, a gente tem que encerrar isso aqui. Não, tranquilo, Regis aí, o Regis tem algo a dizer aí, e depois a gente encerra, vai deixar. Mas o encerramento volta para você, Fernando. Esse finalzinho, então, era aquele link lá com o Sowell, que a gente queria fazer, né, com o Sowell, de que ele faz uma crítica ao apoio que se deu no afã, em parte correto, de celebrar identidades que eram, digamos assim, suprimidas, que eram vistas como inferiores, né? Acabou havendo, muitas vezes, até por iniciativa de ativistas brancos querendo pautar o movimento negro americano, né? Houve um incentivo a coisas que as próprias comunidades negras americanas viam como destrutivas. Elas são bastante religiosas, né? E sempre combatiam o problema do alcoolismo, né? Depois das drogas ilícitas também, e a questão da desagregação familiar, a questão da mãe solteira, né, do homem que tem múltiplos relacionamentos, e aqui houve, da minha percepção, quase que um esforço paradoxal de naturalizar a família desagregada, né? De fato, há de se reconhecer que é mais prático tu verificar a mãe, que vai ser a mãe de várias crianças com diversos relacionamentos em algumas comunidades. Essa quase que é a regra, né? O pessoal entra para a religião muitas vezes tentando combater isso, mas ao mesmo tempo, se tem a defesa religiosa, isso também não é bem visto, no mais das vezes, pelos movimentos de esquerda, principalmente, né? Que tem uma bronca meio marxista com a tal da família burguesa, que às vezes não é burguesa, mas modelo é associado com a família burguesa e é combatido. E não é combatido com uma nova proposta, né? Não é tipo o kibbutz lá que vai tentar inventar uma comunidade. Não,
é simplesmente dizer que a família tem que acabar. E isso pode ser que haja uma forma de melhorar isso ao longo do tempo, mas assim, tu queimou a ponte e tu não tem muito como atravessar o rio. Então esse tipo de problema prejudicou muito e faz parte das reflexões do Thomas Sowell, essa questão de que as famílias dos pretos americanos foi grandemente atrapalhada por esse tipo de paradoxal incentivo, que incentivava aquilo que as comunidades não viam como uma coisa positiva, e que não se sabe se por conta disso, ou por uma tendência que já estava em andamento, de fato o problema nas famílias negras americanas é maior da desagregação familiar. Não é que não seja grande também entre os redneck e os brancos de cidade, mas é maior nas comunidades negras. Correto. Essa me lembrou Chimamanda aí, né? Que a Chimamanda que tem aquela coisa de temos que lutar contra o patriarcado africano, o patriarcado da África. É totalmente fora da realidade, né? Ela é Oió, né? Eu acho que ela é da grupo étnico Oió, se não me engano. Ela não é Yorubá, não. Sim. O marido dela, eu acho que é de outra etnia. Porque na o marido da Chimamanda. Na Nigéria, a partir do momento que você adquire um certo status social... Ascende? Essa questão da nacionalidade, ela perde um pouco a referência, né? Você já fica mais maleável, né? Porque passa a ter uma elite, né? A Lagos, que eu chamo de Lagos porque eles chamam de Lagos por causa dos ingleses, mas quem botou o nome na cidade foram os portugueses. Então, Lagos tem um bairro lá chique que tem gente de todas as etnias, como tem europeu. Né? Lá a tribo passa a ser a tribo de quem tem o poder econômico da Nigéria, a elite econômica da Nigéria. Isso é bem um paralelo muito próximo do Brasil, né? Mas o que o Regis falou é sobre essa questão de que intelectuais brancos, mas hoje intelectuais negros também, querem dizer, no meu marxismo cultural, digamos assim, a família é uma coisa ruim. O comportamento convencional é ruim. O que pertencer a uma religião é ruim. Tomar vinho pode ser ruim, de repente, amanhã. Ou ouvir Beethoven. Não, tudo bem. Nada a favor da nona de Beethoven ser hino nacional de nenhum país. Certo? É da Europa, né? Não deu muito certo a ideia. Mas eu até tenho, aqui no canal eu fiz uma reinterpretação, até te convido a assistir, falando da Nona Sinfonia, tá aqui, em alemão. E eu sei que você gosta de música de concerto, né? Você é uma das pessoas que aprecia. Eu sei que você gosta de vinho, gosta de música de concerto. A gente passa momentos muito agradáveis quando estamos juntos, que cabe logo essa pandemia para a gente ficar mais junto. Né? Então eu queria deixar, levando essas considerações do Regis aí, também deixar para você finalizar, o programa é seu, você é o entrevistado. Não, eu agradeço, foi um prazer conhecer o Regis Antônio Coimbra. A Aurélio eu já conhecia, espero que a gente tenha um outro momento, mesmo que não seja para gravar e publicar, mas de trocar ideias, passando a pandemia, você vindo a Salvador e a Aurélio estando aqui, vamos nos encontrar, ou nós irmos aí em Poá. Eu gosto muito de Porto Alegre, já fui umas duas vezes só, para também a gente continuar a conversa. A conversa não terminou aqui, o tema não se esgotou, né? Vamos para frente. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado a você. Eu queria dizer todos e todas. Você diz todos e todos? Eu me despeço com todos. Mas eu teria, para ser politicamente correto, eu teria que dizer todos, todas e todes. O todos. O todos é muito engraçado. O todos é uma piada. Mas é assim que eu recebo correspondência na minha universidade. Não, é que agora. Todas, todos. Não, todas, todos. Eles usavam todas e todos. Aí nós, conservadores, dissemos para eles: bom, isso é o nosso senhoras e senhores que a gente sempre usou. Aí eles inventaram todos. Rapaz, porque o todas e todas é o senhoras e senhores, né? Sempre teve.
Quando você era mais novo não tinha senhoras e senhores? Então tá tudo certo. Pronto. Tá Aí eles ótimo. inventaram todos. Eu Então, obrigado a todos e um abraço a todas. Todos e todos. Tá Tchau, ótimo. Aurélio. Tô Valeu, saindo. grande abraço. Valeu, Fernando. Grande abraço. Tchau.